abençoe grandemente. Aleluia. Santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Deus é bom. Nós vamos ter um momento de uma palavra ao seu coração. E vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor também. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Bem, Apocalipse é bem mais fácil do que Deuteronômio, do que Crônicas, do que esses outros lá no meio, né? Apocalipse é o último livro da Bíblia. É o livro da revelação. É o livro das coisas que irão acontecer. Mas não deixa de ser o livro também de exortação e de alerta. Amém? Todos acharam aí? Você que está em casa. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Pai, nós clamamos pela tua bênção, como nós já oramos, já cantamos, declaramos que grandes coisas o Senhor tem para nós, que, Pai querido, que o Senhor é maior, que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre. E nós cremos, Pai, que Deus, o Senhor vai continuar falando conosco, Pai. E em nome de Jesus, nós abrimos nossos ouvidos, nossos corações e pedimos ao Senhor que, Pai querido, que essa palavra seja como uma semente fértil, que possa, Pai, nos fortalecer, possa falar conosco, nos chamar a atenção, nos alertar. É o que nós te pedimos e a oração que eu faço em nome de Jesus. Me coloco na dispensação do teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo veio e inaugurou a sua igreja, né? Todos aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, todos aqueles que se arrependeram, né? Porque a primeira mensagem que veio, que Jesus pregou, as primeiras palavras de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus pregou arrependimento e ele ensinou aquele povo a servi-lo, a como andar na presença dele. Ele mostrou que ele era o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo, que a partir daquele momento eles não mais estariam sujeitos ao pecado. Jesus Cristo se entregou por nós, cumpriu o propósito de Deus, que Deus tinha, sem vacilar, sem errar, sem dar um passo atrás. Como diz em Isaías, como ovelha muda ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Então ele cumpriu todo o propósito de Deus, ele passou por todas as provações, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e a partir dali a sua igreja foi inaugurada, né? No Pentecostes a igreja foi cheia do Espírito Santo, e a igreja cresceu e fez milagres e difundiu por vários e vários anos, até mais ou menos no ano 100, quase perto do ano 100 da cristã, né? Foi escrito o Apocalipse. Então o Apocalipse ele veio para o quê? Para alertar, para chamar a atenção para as coisas que estavam acontecendo, para as práticas, para
aquilo que a igreja, as 7 igrejas aqui representa períodos, né, num estudo mais escatológico, ele representa períodos da igreja, que a igreja ia passar, né, épocas e tempos de coisas que aconteceriam no decorrer da igreja. Mas aqui fala das 7 igrejas e fala dos 7 candeeiros, ou seja, a carta das sete igrejas. Mas antes disso fala de 7 estrelas e de 7 candeeiros. Né, nós vemos aqui no versículo 1, e no versículo 20 fala quem são esses as 7 estrelas e os 7 candeeiros, o que representa isso, né? Então aqui diz, nós entendemos que as 7 estrelas, né, diz aqui no versículo 20 do capítulo 1, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das igrejas, das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui, logo no início dessa carta ao povo de Éfeso, né, a igreja em Éfeso, ele fala, né, essas coisas diz aquele que conserva, né, os 7 candeeiros, que conserva em sua mão direita as 7 estrelas. Então as 7 estrelas simbolizam o quê? Os obreiros da casa do Senhor. Simboliza você que faz a obra de Deus, que de alguma forma faz a obra de Deus. E na realidade, né, se você olhar na totalidade da igreja, 100% da igreja, ela é 100% feita de obreiros. Sim ou não? Por quê? Porque se Jesus te chamou, Ele não te chamou para você falar, só estou salvo, agora manda a bênção que eu vou ficar aqui só para receber. Não, meu irmão. Né? Então, esses 7, as 7 estrelas representam todo aquele que trabalha na obra de Deus, principalmente aqueles que são ungidos, que são chamados, e aqueles que se despertam para fazer a obra de Deus, que na realidade teria que ser todos, teria que ser 100% da igreja. Então essa carta, né, as cartas do Apocalipse, então essas 7 estrelas, elas são conservadas à mão direita, ou seja, é Deus que te conserva, é Deus que cuida de você, ou seja, é Deus que está cuidando de você. Então você entender isso, que quem conserva, ou seja, quem que está cuidando, é quem faz com que aquela coisa não estrague, não perca, não estrague, né? A gente tem aquelas conservas vegetais, que são alimentos que são colocados dentro, é chamado conserva porque ele é conservado por muito tempo. Então coloca-se dentro de uma mistura de azeite, de vinagre com algumas coisas, e aquilo ali dura anos e anos e anos sem estragar, porque está sendo conservado. Então aqui está dizendo que aquele que está escrevendo é aquele que te conserva, meu irmão. É aquele que está cuidando de você e que não deixa de cuidar de você, que é obreiro, que é fiel e que faz a obra de Deus, seja ungido com óleo, né, para algum ministério específico ou não. Você faz parte do grupo de obreiros de Deus, porque Deus conta com você, como eu já falei aqui várias vezes, sem precisar de você, mas Deus conta com você para fazer a obra, né? Ele conta que você compartilhe com Ele, então Ele conserva, né, cada líder e cada um que trabalha na obra de Deus, e os candeeiros são as 7 igrejas, ou seja, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, Jesus, Ele anda no meio da igreja. Toda a igreja, não só física, espaço físico, mas a igreja num geral, como corpo espiritual de Cristo aqui na face da terra, que é formada por corpos físicos, por pessoas físicas, por homens e mulheres que creram e que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e que faz parte do corpo de Cristo. Jesus Cristo, Ele anda, ou seja, Ele movimenta no meio da igreja. Então nós temos que entender isso que aqui está dizendo, para que nós não estamos desamparados, nós não estamos julgados às traças, não estamos, Jesus não te chamou e julgou você aí, falou, agora você se vira nos 30 aí, como diz o ditado, né? Não, Jesus não fez isso com você, Ele conserva e Ele movimenta no meio da igreja. Então nós temos que, a primeira coisa, entender isso, né? E especificamente para Éfeso, é lógico que aqui no final fala,
quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como foi uma carta especificamente para Éfeso, denominada uma carta para o Éfeso, para a cidade de Efésio, mas é uma carta que ela é universal, é para todos nós viemos entender o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito Santo está mostrando para a igreja. Então, qual que é o normal de uma pessoa que vem e monta, né, estabelece uma família e tem filhos, tem esposa, tem bens, tem coisas, tem objetos, tem casa, tem terras, tem várias coisas materiais, e ele precisa ficar longe por um tempo, como Jesus fez, e ele sabendo de lá que aquela casa está desorganizada, que ela não está andando de conformidade com o que ele estabeleceu enquanto ele estava junto, que ele estava de corpo presente, né? Ele manda profetas, e aqui ele chamou João para alertar, para que a igreja pudesse continuar prosseguindo de uma forma correta, de uma forma que ela andasse de conformidade com a palavra de Deus. Então Jesus Cristo levantou profetas, ele levantou João, né, para profetizar e para chamar a atenção, para indagar, né, a respeito da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito idólatra. Se você vê na Bíblia lá, o apóstolo Paulo cita muito sobre essa cidade, e ela tinha uma idolatria tremenda, eram povos que adoravam imagens, adoravam deuses, né? E uma deusa específico, quando letra minúscula, fala-se, grande é a Diana de Efésios, que eles ficavam lá gritando quando o apóstolo Paulo estava passando por lá, né? Eles estavam clamando, falando que grande é a Diana de Efésios. Mas naquela cidade houve uma grande conversão, houve uma grande multidão que creu em Jesus, e foi estabelecida ali na cidade de Éfeso uma igreja de Cristo. Tanto que aqui está, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, ao líder da igreja, aos obreiros daquela igreja lá, escreve para que ele possa repassar, né, aquilo que eu preciso que vocês melhorem. E ele começa fazendo elogios àquela igreja. Ele começa a elogiar aqueles obreiros daquela igreja. Ele começa a elogiar aquelas pessoas da igreja, com vários tipos de elogios, né? Então ele diz aqui, Jesus reconhecia. Então nós vemos que ele fala aqui, conheço as tuas obras. Tanto no versículo 2, né? Conheço as tuas obras, conheço tanto também o teu labor, e que como a tua perseverança. Então fala de 3 boas características: das obras que eles estavam fazendo, do labor, ou seja, do esforço que eles estavam tendo, né? E da perseverança que eles tinham, aquela igreja de Éfeso, né? Então a obra simboliza o trabalho espiritual, ou seja, eles estavam pregando, estavam fazendo toda aquela obra espiritual. O labor é o esforço que eles tinham para que a palavra de Deus não cessasse, para que a obra de Deus não cessasse. Eles estavam tendo um esforço físico, sobrenatural, ou seja, com obreiros, com pastores, com homens e mulheres que estavam se dedicando, até com esforço físico, ou seja, o labor, aquele trabalho cansativo, né, para que a obra de Deus não parasse. Então Jesus Cristo ele elogia, né, tanto a obra, o trabalho espiritual, como o labor, o trabalho físico, e também a perseverança. Porque mesmo diante de perseguições que você vê na Bíblia, no primeiro desde quando Jesus subiu ao céu e estabeleceu a igreja começou uma perseguição tremenda, com o apóstolo Paulo, que depois se converteu, e com outros, né, que se levantaram, né, para tentar destruir, parar a obra de Deus. E isso foi durante muitos anos, essa perseguição, né? O Império Romano se levantou contra a igreja, mas ela não parou a obra, continuou perseverando, continuou caminhando e fazendo a obra que teria que ser feito. Continuou pregando, tocando, cantando, fazendo a obra, né? Só que aí ainda fala mais uma coisa ainda, que ela estava firmada na palavra, ou seja, que passaste pela prova, né? Diz aqui,
e que não pode suportar homens maus, e que puseste já à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, aqueles falsos apóstolos, aqueles falsos obreiros que entravam no meio da igreja, né, para tentar desfazer a obra, eles colocavam aquelas pessoas à prova e até os expulsavam, até não aceitavam as suas doutrinas. Então, era uma igreja cheia, com características boas, né? Aqui diz também que eles eram contra seitas falsas, né? E que tens perseverança e não suportasse as provas por causa do meu nome, né? Hoje em dia, a gente sofre alguns tipos de afrontas por ser cristão, por ser evangélico, por ser chamado de crente, né? A gente sofre algumas afrontas de pessoas, talvez no seu local de trabalho, talvez na sua escola, né? Mas, meu irmão, não é nada comparado ao que os cristãos sofriam naquela época. Eles passavam provas mesmo de morte, de serem quase que obrigados a negar a palavra de Deus. E eles, aqui diz que eles tinham perseverança, que suportasse as provas, né? E que ainda, olha só, e por causa do meu nome, suportasse as provas por causa do meu nome, ou seja, por ser chamado de crente, e não te deixasse esmorecer. Então é um povo firme, um povo forte, era uma igreja que trabalhava, que tinha vários obreiros, mas que tinha um problema, né? Diante disso aí, eles passaram a não praticar o primeiro amor. Aí ele diz aqui no versículo 4, que é o versículo chave: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É uma igreja que trabalha, que tem força, que tem capacidade, que gera almas, mas de repente alguma coisa acontece, algo acontece e que puxa o freio daquele povo, que faz com que eles parassem de fazer a obra de Deus. E muitas vezes Deus me deu essa mensagem aqui hoje para que nós pudéssemos ser alertados. Por quê? Porque, meu irmão, o diabo, através dessa pandemia, está conseguindo parar muita gente. Não estão tendo mais o primeiro amor. Pessoas que eram obreiros fiéis da obra de Deus, que desapareceram, que sumiram e que não fazem mais nada, nem aqui, nem onde está. Ficam intocados. Ou seja, isso é chamado de queda, isso é chamado de cair e de largar o primeiro amor, ou seja, de não praticar as boas obras. Meu irmão, nós temos repetido aqui, todos os pregadores têm repetido aqui, né? Aqueles cristãos que perderam o amor da comunhão, de andar juntos, de comunicar com as pessoas, de comunicar com aqueles que, né, com a igreja, com o corpo de Cristo, ou seja, não, vou deixando para lá, eu vou ficar aqui no meu canto. Ou seja, isso é abandonar o primeiro amor. O primeiro amor, eu já falei aqui várias vezes sobre isso também, quando a gente está ministrando, pregando, a gente fala sobre isso. O primeiro amor é aquele fogo da primeiro tempo da conversão. Né, na semana passada nós falamos aqui sobre pessoas que já converteram há 1 ano, 2 anos, né, 3 anos. E normalmente, essas pessoas que são os novos convertidos, que converteram mesmo, né, eles conseguem perseverar mais do que crente de 10 anos, 20 anos, de obreiros da casa do Senhor, que abandonou o primeiro amor, ou seja, não está nem aí para a obra de Deus, não está nem se preocupando se a obra de Deus está sendo sustentada, se ela está se está tendo evangelismo, se está tendo ganho de almas, se ele está cuidando das pessoas, se está preocupando com as pessoas que estão passando necessidades. Né? Isso é o quê? É deixar o primeiro amor, meu irmão. Eu estou falando isso, que essa palavra de Deus para te alertar, você que é obreiro da casa de Deus, você que é servidor de Deus. Aqui está falando de um grupo de pessoas que eram a linha de frente e de repente deixaram o primeiro amor, ou seja, deixaram de praticar essas obras, largou de lado, falou, deixa. Meu irmão, a obra de Deus, ela não para, ela não vai parar de maneira nenhuma. É como se um ônibus estivesse lotado e com direção, né, ao céu, uns sobem,
Aqueles que perseveram vão, aqueles que descem no meio do caminho, ficam no meio do caminho, entram outros. Pode ter certeza disso, é como uma linha de ônibus, fazendo uma comparação meio grotesca, mas é isso. Alguns entram dentro do ônibus, aí quando o ônibus passa num terreno pedregulho, começa a balançar demais, não cai, vou descer, ficar por aqui mesmo. E desce no meio do caminho, e largam mão de fazer a obra de Deus, né? De participar de algo que foi instituído por Jesus, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, a Santa Ceia do Senhor. A gente fica olhando que religiões que não pregam Jesus como o único Senhor e Salvador, eles têm a chamada Santa Ceia deles, todas as reuniões eles têm a Santa Ceia deles lá, né? E nós aqui fazemos de uma forma, uma vez por mês, e tem crente, tem cristão, tem pessoas que estão aqui sem o desejo de participar de uma Santa Ceia, nem liga para falar, o pastor, eu não fui por causa disso, porque eu sou medroso, eu estou aqui morrendo de medo dentro da minha casa, eu não saio para nada, né? Mas eu não quero ficar sem Santa Ceia, manda um obreiro aqui, traz aqui na minha casa. Meu irmão, se você fizer isso, com certeza, um dos obreiros vai aí, vai pegar a Santa Ceia, vai ir celebrar com você na sua casa. Mas tem muitos que já abandonaram, já deixaram o primeiro amor, que não está nem se preocupando mais com isso, de participar de uma celebração, de algo que foi instituído por Deus, de uma ordenança do Senhor. Porque ele fala, fazer isso todas as vezes que comedes e bebedes desse cálice. E isso é o quê? É deixar o primeiro amor. Pessoas que puseram a mão no arado e estão deixando a mão, olhando para trás. E é algo que Jesus ele te alerta. Como ele alertou essa igreja aqui, que era uma igreja cheia de elogios, mas falou, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Olha o que Jesus está falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja, você que está aqui presente, e você que vai ouvir, vai ver, e vai assistir essa pregação, ou que está assistindo, olha o que Jesus disse, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E a gente fica assim, não deixa. Meu irmão, nós já falamos aqui, a expectativa quando começou essa pandemia em março, era que um mês só, tanto que nós marcamos até compromissos para maio, que não foi, já vai para 5 meses. E a gente, se fosse um mês, 2, tudo bem, mas tem pessoas que se enclausuraram, que sumiram, que desapareceram. E não estão fazendo a obra de Deus, não estão. Talvez você está lá orando mal, buscando mal, lendo a Bíblia mal. E tem muitos que não estão participando, nem assiste, como eu falei, que nem assiste as pregações. Não desperta o desejo, o primeiro amor, meu irmão, o primeiro amor. Muitos aqui já casaram, né? Muitos namoraram, eu já fiz essa comparação aqui. Quando você se apaixona por uma pessoa, você quer ficar do lado dela 24 horas por dia. Você vai lá, talvez no domingo, namorar. Aí quando chega na segunda, você não. Dia de namorar é segunda, terça, quinta e sábado, um exemplo. Aí você vai e encontra com aquela pessoa no domingo, aí namora, conversa, passa aqueles momentos bons ali. Aí você fica doido que chega na terça, que chega na quarta, o próximo encontro. Por quê? Porque você quer ficar perto daquela pessoa. Isso é comparado do primeiro amor. É lógico que a paixão é diferente do amor, mas é uma comparação de que a pessoa tem necessidade de estar em comunhão com a igreja, tem necessidade de estar em comunhão com o corpo de Cristo. E Jesus te alerta, veja onde você caiu, o que está acontecendo, ou seja, o que está acontecendo com você, meu irmão? O que está acontecendo na sua vida? Você precisa de ajuda, Jesus, Ele te sustenta, Ele conserva você. Ele anda, Ele movimenta no meio da igreja. Então Ele sabe tudo isso. E às vezes a gente não está nem aí. Não deixa, não nega Jesus. Como aqui essa igreja era uma igreja, né, que fazia obra. Mas Jesus, Ele, como eu falei aqui, como Ele mandou essa carta de alerta
para a igreja, ele está nos alertando hoje, está alertando a igreja dele hoje, está alertando você que está aí na sua casa. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, faz aquilo que você tem que fazer, meu irmão. Não fica preocupado, não. Se durar mais 10 anos essa pandemia aí, lógico que a gente tem certeza não, a gente crê muito pela fé que vai ser breve. Mas que breve é esse? Até quanto tempo? Que eu vou ficar só cuidando das minhas coisas e não preocupar com a obra de Deus? Quanto tempo que eu vou ficar só cuidando da minha vida e não estou nem aí para as pessoas que estão precisando, necessitadas? Isso é um alerta, né? Nós vamos participar hoje da Santa Ceia, a comunhão dos santos. Você que está aqui, eu não sei, de manhã eu estava com meus pais, mas eu não sei se alguém pegou com o obreiro aqui, né, a Santa Ceia para participar hoje. Nós fizemos isso, um cálicezinho com um pãozinho ali para você poder passar. O pastor, eu não estou indo não, mas pede alguém para levar aqui, que na hora que eu estiver assistindo o culto lá, no meu celular, ou no meu computador, na minha televisão, eu vou participar da Santa Ceia junto, porque eu sinto essa necessidade, porque eu estou vivendo o meu primeiro amor. Mas tem muitos que não estão nem aí, não estão preocupando com o que Deus tem para realizar através da sua vida. Pastor, mas eu não estou vindo na igreja, mas eu estou falando que Jesus é bom para as pessoas aí, amém, né? Mas será que é só isso que Deus quer de você? Será que é só isso que Deus requer que você, o trabalho que você faça? Aí é você com Deus, meu irmão. Eu, né, como pastor, obrigação minha é te dar essa palavra, dirigida pelo Espírito Santo, para que você possa entender que Deus, Ele está cuidando de você, Ele conserva a sua vida, e Ele anda, movimenta no meio, mas que Ele também deixa um alerta. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Eu falei aqui que Jesus começou a pregação com arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No meio da caminhada da igreja, nesses 60, 70 anos, é lógico que até hoje tem isso, mas até enquanto o último apóstolo, né, que sobreviveu ali por volta do ano 100, que foi o apóstolo João, ele ainda continua com a mesma ideia, com a mesma mensagem: arrependei-vos. E às vezes a gente faz as coisas, a gente tem práticas, porque eu faço uma coisinha mais ou menos, eu não preciso me arrepender. Precisa, meu irmão. Participar do corpo e do sangue de Jesus é algo sério. Precisa, você tem que estar com as suas vestes resplandecentes, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mas o que te lava é o sangue do Cordeiro, mas o que move o sangue do Cordeiro é o seu arrependimento. É você entender que precisa estar à disposição de Deus. Voltar ao propósito que Deus tem para fazer na sua vida, voltar ao propósito, a realizar o propósito de Deus na sua vida. Aleluias. O afastamento, ele traz frieza espiritual. Como eu falei aqui, quando você se apaixona por uma jovem, ou a jovem se apaixona por um jovem, se eles ficarem muito tempo sem se ver, aquela paixão, aquele amor vai se esfriando, aí daqui a pouco, como diz o ditado, a fila anda, né? No mundo eles falam isso. Eu era apaixonado demais por aquela menina. Eu era apaixonado demais por aquele rapazinho, por aquela jovem. Mas, né, nós ficamos muito tempo sem nos ver, e a fila andou, já arrumou outro. Então, o afastamento, ele traz o esfriamento espiritual. Quando você se afasta de Deus, e quanto mais você vai se afastando, mais o esfriamento vai te tomando conta da sua vida. E você já tem um Deus como um Deus lá, e eu aqui. Aí você lembra, não, eu lembro que eu amava Jesus agora, eu amava a obra de Deus agora, eu amava fazer a obra de Deus agora, eu estou aí, né? O pior é se você colocar outros deuses na sua vida. Você começa a colocar outras coisas que superam, que ficam acima daquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Aí é o caos, porque demonstra que não houve um arrependimento.
Quando você coloca o seu trabalho, não que nós não devamos trabalhar, precisamos. Temos a nossa casa, a nossa família, mas muita gente coloca tudo isso acima da obra de Deus. Temos que cuidar da nossa casa, cuidar do nosso trabalho, cuidar das finanças, cuidar da família. Mas a obra que ele está falando aqui não é essa, é a obra da igreja, é o labor. É você estar disposto a sofrer pelo reino de Deus, se for preciso. Será que nós temos, será que Jesus tem visto, como diz aqui, a nossa obra, tem visto o nosso labor, tem visto a nossa perseverança, tem visto que nós não suportamos os homens maus, que pusemos à prova os que pregam a mentira, será que ele tem visto perseverança em nós? Será que ele tem visto que nós suportamos as provas por causa do nome dele? Será que ele tem visto que nós não nos esmorecemos? E se Jesus faz essa pergunta para Jesus. Aleluia, hoje é dia de Santa Ceia. Se você pegou a Santa Ceia para tomar em casa aí, faça essa pergunta primeiro, antes de você participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Porque se ele remover o candeeiro, não tem mais lugar. Candeeiro é um local onde que é colocado, né, a luz para que ela brilhe e ilumine a casa. Se remover o candeeiro, não tem lugar para colocar a luz. Ou seja, pessoas que estão correndo o risco de perder a salvação. Tens, contudo, lembra-te, pois, onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Pessoas, pastor, mas eu não estou roubando, não estou matando, não estou prostituindo, não estou indo para o baile funk, não estou... Isso são o quê? São as obras mundanas. As obras dos nicolaítas, eles pregavam que você podia adulterar, podia pregar, que não tinha problema, que você estava salvo. Talvez você não está praticando esse tipo de pecado, de adultério, de prostituição, né? Outros pecados na área sexuais, outros pecados escabrosos, como tem aí. Não está indo para baile funk, pastor, mas eu estou ficando só dentro de casa. Eu não estou cometendo esses pecados, não. Mas é que ele está falando, tens ainda isso a teu favor, né? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Ou seja, que você odeia as obras mundanas. Talvez você não entrou na prática das coisas mundanas, mas está deixando de praticar aquilo que Deus quer que você pratique, que são as obras de Deus, o labor na obra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluias. Temos a promessa de um paraíso, meu irmão, que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluias. Jesus nos chama para um novo arrependimento. Ele nos chama. Nós, como líderes, como pastores, a gente fica assim, tem hora se pega, né, pensativo, e nos momentos de orações, se a gente não podia estar fazendo mais. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo certo como igreja? Será que eu estou deixando alguma coisa para realizar? Será que eu estou tendo alguma falha? E isso também nos incomoda, nós como líderes, como pastores. Isso incomoda a nossa alma. Nós também precisamos nos arrepender e tocar mesmo a obra de Deus para frente, sem parar. Sem parar, sem olhar para trás. Por quê? Porque vai se alimentar da árvore da vida. Jesus, ele é a árvore da vida. Então você vai continuar se alimentando, tendo direito de se alimentar da árvore da vida. Nós falamos aqui sobre alimento espiritual na última pregação. Então você vai continuar tendo o direito de se alimentar da árvore da vida e vai se alimentar da árvore que está plantada no jardim de Deus lá no paraíso. Ou seja, aquele que persevera, aquele que caminha, aquele que não olha para trás, que mesmo se caiu, mesmo se desanimou, mesmo se afastou, né? É mais ou menos aquele namorado que briga com a namorada, ou o casal que briga, aí um fica assim, um não quer dar o braço a torcer, fala, não, eu que estou certo, eu não, né?
Aí fica naquela queda de braço e não dá o primeiro passo. Talvez você se sente envergonhado porque desapontou Jesus de alguma forma. Mas Ele está movendo no meio da igreja. Jesus, Ele não desiste de você, meu irmão. Ele não desiste de você. Aleluias. Ele quer que você se arrependa e volte às práticas das primeiras obras. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao seu coração. E nós vamos estar participando da Santa Ceia. O cálice e o pão simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. O pão simboliza o corpo, o cálice simboliza o sangue. Ou seja, é um alimento espiritual. É algo simbólico, mas é uma ordenança. Eu não consigo imaginar um cristão verdadeiro mesmo, que tem o Espírito Santo, não ter nem o desejo de participar da Santa Ceia do Senhor. Isso é abandonar a primeira obra. Veja onde você caiu, arrepende-te, diz a palavra do Senhor. Amém? Para que, se Deus abençoar, na próxima Santa Ceia, mais e mais pessoas estejam participando, que seja dentro da sua casa, que seja no meio da semana, que precisar de mandar um obreiro lá na sua casa para celebrar, para a sua família ali a Santa Ceia, nós estamos à disposição, meu irmão. Estamos à disposição. Eles vão lá com todo cuidado, precisavam. Pastor, mas não está falando para ficar em casa? Meu irmão, mas tem hora que eu penso assim, será que a gente está ficando dentro de casa trancado? Não está saindo para nada? Será? Se está, amém. Né? Deus te abençoe. Vai orar para você ter mais fé para, né, não ficar com tanto esse medo. Não deixando os cuidados, mas, né, será que um obreiro pegar a Santa Ceia do Senhor e ir na sua casa celebrar a Santa Ceia vai levar doença para a sua vida? Não vai não, meu irmão. Jesus não vai permitir isso não. De maneira nenhuma. Nós temos obreiros aqui. Que se precisar, né? Precisar eu vou. Liga aí, fala aí, precisar de 3 casas aí, o Anauê vai em uma, eu mando o Silas para outra, a Aline vai na outra, o Guilherme, o Vaso, o Charles, o Eduardo, fala, tá precisando de ir lá, vai, pega a Santa Ceia na igreja e leva lá na casa e tal. Vai lá e celebrar com você, meu irmão. Para você começar a se alimentar, para se sentir que precisa arrepender. Porque não dá para entender um cristão que não queira, que não tenha o desejo de participar da Santa Ceia do Senhor. Eu, desde quando eu converti, eu só não participei da Santa Ceia o dia que eu estava de trabalho, que eu não ia para a igreja. Né? Não, hoje é dia de Santa Ceia, eu vou ficar em casa. Vou assistir o Faustão, assistir o Fantástico, não vou para a igreja não. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca aconteceu isso comigo. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu tenho isso como algo primordial. Isso é alimento espiritual. Participar do corpo e do sangue de Jesus em comunhão com a igreja. Como nós estamos numa fase meio difícil, mas não está impossível. Ainda tem lugares aqui na igreja. Pelo menos mais umas 20 pessoas caberia aqui hoje. Né? Para poder estar participando do corpo e do sangue. Então, a palavra que Jesus te manda aqui, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Volte a fazer a obra de Deus, volte a participar da Santa Ceia do Senhor, que seja na sua casa, que seja dentro do seu quarto, aí que você está trancado, aí que não sai para nada. Mas nós vamos aí levar a Santa Ceia para você não ficar sem. Em nome de Jesus. Porque não queremos parar a obra. E nós que estamos aqui não vamos impedir que a obra de Deus continue sendo feita. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de chamar os obreiros aqui, que vão estar ministrando a ceia, que vão estar distribuindo os elementos. Aleluia, santo é o